Bom dia, graça e paz. Eu já quero começar essa nossa conversa sendo grato ao Senhor, agradecendo a Ele, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram eternamente. Mas também pelo fato dessa porta que nos foi aberta, tão grande, né, de compartilharmos a palavra dEle com você que está aí do outro lado. O que fazemos aqui, meus queridos, todas as manhãs, é tão somente lermos a palavra e meditarmos nela diariamente, que é o que devemos fazer para continuarmos firmes, para continuarmos fortalecidos na nossa vida espiritual, para termos uma comunhão com o Senhor. Então nós simplesmente compartilhamos isso com alguém e esse alguém é você que está aí do outro lado. Amém? Não estamos aqui tratando de teologia, de um estudo aprofundado da palavra, mas são meditações simples da palavra de Deus, né? Nós lemos a palavra e o Espírito Santo ministra no nosso coração. Mas se você pode se aprofundar, se você pode fazer um estudo teológico, faça, porque vai ser algo tremendo para a sua vida, vai ser algo maravilhoso. Amém, meus queridos? Hoje eu gostaria de tratar um assunto com vocês que é algo assim que eu fico à vontade para tratar, em relação à gratidão. Quando falamos de gratidão ou também de ingratidão, que é o contrário da gratidão, isso envolve adoração, isso envolve louvor, isso envolve ações de graça. Isso tem um aspecto muito profundo nas Escrituras, na palavra. Isso afeta diretamente o ser humano. É um pouquinho que a gente... Deixa eu só tirar aqui, colocar no modo avião. Então, queridos, isso traz um impacto direto na nossa vida, porque tem a ver com louvor, tem a ver com adoração, tem a ver com estar satisfeito com aquilo que Deus ele tem entregado em nossas mãos. Por quê? Reconhecendo que tudo vem de Deus, não é verdade? Tudo que você recebe em suas mãos, tudo que chega até você, seja um alimento, seja um bem material, seja a saúde, tudo que Deus ele dá ao ser humano, tudo que Deus ele nos entrega, é na medida certa que ele supõe, né, que nós devemos ganhar, né? Porque Deus nos conhece, Deus nos formou, então ele nos conhece até melhor do que nós mesmos, né? E a tendência do ser humano, muitas das vezes, é reclamar, é estar insatisfeito. Então a gratidão, ela tem um aspecto muito profundo. Desde o início, por quê? Adão e Eva no paraíso. Para você ver como que funciona a questão do estar satisfeito ou não. O Senhor colocou lá os dois e falou: você vai poder comer de tudo, menos daquela árvore que está no meio do jardim. Então vocês observem que eles tinham tudo ali para o seu bem-estar. Todas as árvores, todas as frutas, estava tudo ali. Deus criou um mundo perfeito para eles. Mas, não estando satisfeito, tinham que mexer na única árvore que não poderia ter mexido. Ou seja, aquela coisa de estar insatisfeito com aquilo que tem ali. Se já tinha aquela árvore, se já tinha tudo, o alimento, por que tinha que mexer justamente naquela árvore? Então, é estar satisfeito com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Vamos lá. Lúcifer, o anjo de luz, era um querubim ungido, era alguém de alta patente no céu, não satisfeito, quis ser maior do que Deus. Então, queridos, essa coisa de não estar satisfeito com o que nós temos está no ser humano. Então nós precisamos tratar disso, nós precisamos rejeitar isso, porque senão nós nunca adoraremos a Deus, senão nós nunca glorificaremos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, nós nunca estaremos satisfeitos. Então eu queria te fazer uma pergunta nesse dia: qual é o seu nível de gratidão? Você se acha uma pessoa grata? Você está satisfeito com aquilo que Deus ele tem colocado em suas mãos? Aquilo que tem vindo direto do Pai das luzes para você?
Qual é o seu pensamento em relação a isso? O que você acha em relação a isso? Você consegue ser grato no pouco, naquilo que Deus tem colocado diante de você, nas suas mãos? Você tem adorado a Deus com o pouquinho que você tem? Eu queria te fazer uma pergunta, porque essa é uma pergunta muito relevante. Porque isso vai diretamente, vai ser a resposta se você é uma pessoa grata ou não. Então vamos tratar aqui. Você costuma reclamar muito da vida? Daquilo que você tem? Você costuma olhar o que os outros têm e aquilo que você muitas vezes sente falta? Então são perguntas que a gente precisa fazer e analisar para que venhamos a entender se somos pessoas gratas ou não, queridos. Porque como que uma pessoa que é ingrata, ela pode adorar a Deus? Tem possibilidade? Pensa comigo. Uma pessoa que nunca está satisfeita com nada. Uma pessoa que... Aí já entra um outro fator. Que quando a pessoa ela é ingrata, ela não reconhece o que os outros fazem por ela. E principalmente não reconhece, o que Deus faz e fez por ela. Então é algo que nós precisamos pensar. E uma vez que não está satisfeita, o que acontece? Ela começa a reclamar. Começa a proferir palavras, começa a transformar aquele ambiente que ela está num ambiente contaminado, num ambiente nocivo, onde se existe uma pessoa que é grata ali, ela começa a se sentir mal, porque essa pessoa está sempre reclamando, essa pessoa está sempre murmurando, essa pessoa nunca está satisfeita com nada. E eu te faço uma pergunta. A adoração a Deus não venha a ser um modo de nós sermos gratos a Deus? Quando nós somos gratos a Deus, nós adoramos a Deus? O que é que você acha? Pensa comigo. Se nós somos gratos por tudo que Deus ele faz, a nossa vida vai ser uma vida de constante adoração a Deus. Porque nós reconhecemos que tudo que vem sobre nós é Deus quem faz, é Deus quem promove, é Deus quem derrama essas bênçãos, é Deus que nos proporciona isso. Então a nossa vida vai ser um altar de adoração a Deus, quando a gratidão ela está no nosso coração. Quando esse reconhecimento de que tudo que temos, que tudo que somos, tudo que fazemos, vem tão somente de Deus. A nossa vida vai ser uma vida de glorificação, de exaltação e de ação de graças ou de ações de graças a Deus. Eu tenho certeza no que eu estou te dizendo aqui, porque a gratidão é algo que adora, que louva, que exalta o nome do Senhor. E é algo benéfico. Por quê? Porque se nós somos fiéis no pouco, se nós sabemos agradecer o pouco que nós temos, nós reconhecemos aquilo, nosso coração ele está tratado, nosso coração ele está contrito, nosso coração ele está grato, e automaticamente Deus ele vai acrescentar coisas maiores na nossa vida. Como nós podemos querer coisas grandes, almejar coisas grandes, se nós não somos fiéis e gratos nas coisas pequenas da vida? Isso é uma coisa tão lógica, não é verdade? Nós entendemos esse fato tão fácil, né? Essa questão tão fácil. Então, meu querido, se você tem essa dificuldade, você precisa ser tratado. Eu fazendo uma pesquisa sobre gratidão e ingratidão no dicionário, o significado, gratidão a gente vê que é a pessoa ser grata, reconhecimento, tudo aquilo que a pessoa faz. Quando eu vi ingratidão, eu já vi a questão do caráter. Ou seja, isso está diretamente ligado ao caráter da pessoa. Então, nós precisamos tratar no caráter, né, essa característica de ser grato ou não, se você é ingrato. Porque isso atrapalha a nossa vida de uma forma total, seja na vida espiritual ou na vida secular.
ou no mundo que você vive. Mas vamos lá, vamos voltar à questão de adoração a Deus. Se somos gratos, nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus, porque reconhecemos que tudo que somos e temos vem dele, e a honra, a glória e o louvor é dele. Mas e se somos ingratos? Eu te faço essa pergunta: a quem nós adoramos? A quem nós glorificamos? Eu queria te trazer também o quão nocivo é a ingratidão na vida do ser humano. O quão nocivo é a questão de você não ser grato, de você não reconhecer, de você não ver o favor de Deus, de você não ver aquilo que o outro faz por você. Isso te traz uma série de problemas, isso traz separações, isso traz frustrações, isso traz decepções, isso traz muita coisa ruim, querido. Por quê? Porque a pessoa, quando é ingrata, ela não consegue ver aquilo que os outros fazem, aquilo que Deus faz. Mas vamos à questão de Deus primeiro. Quando nós somos gratos, nós adoramos a Deus. E como somos ingratos, a quem que você acha que nós adoramos? A quem que você acha que nós glorificamos? Tão simplesmente a Satanás. Tão simplesmente ao diabo, ao inimigo das nossas almas. Se você crê na palavra de Deus, estou falando aqui agora para pessoas que creem na Bíblia, né? Que creem que ela é a palavra de Deus. É Ele que você adora, é Ele que você glorifica. É tão simplesmente você ser ali um instrumento, um mensageiro de Satanás para dizer: você está vendo? É como se Deus chegasse para Satanás, o Satanás chegasse para Deus e dissesse para ele: você está vendo aí, ó? Olha quantas coisas você faz por ele, olha quantas coisas você faz por ela, e ela não é grata. E ele não é grato, ele não reconhece o teu favor. E como que você acha que fica o coração de Deus em relação a isso? Então, queridos, resumindo, se a gratidão é adoração a Deus, é louvor a Deus, a ingratidão, que também vem junto à murmuração, porque quando você é ingrato, você murmura. Quando você é ingrato, você reclama. Nada tá bom para você, né? Se Deus está fazendo algo benéfico para a sua vida, que exemplo nós poderíamos dar aqui? Um exemplo corriqueiro, vamos lá. Vamos dizer ali que tem uma obra na sua casa e Deus tem dado condição de você fazer uma obra. E a obra, geralmente, quando se faz uma obra na sua casa, uma reforma, geralmente acontece o quê? Uma quebradeira, né? Quebra, suja aqui, suja ali, vai sujar o seu fogão, vai sujar a sua geladeira, o seu chão, enfim. Então você pode enxergar isso de duas formas, né? Eu trouxe isso aqui porque eu acho que vai te ilustrar bastante. Então, como você pode ver isso de duas formas? A primeira, gratidão. Obrigado, Senhor, porque esta obra vai melhorar a minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado condição de aumentar a minha casa, de fazer um banheiro novo. Obrigado, Senhor, porque, meu Deus, eu fico triste porque tantas pessoas não têm nem um banheirinho e o Senhor está me dando uma condição de reformar o meu banheiro e fazer ele melhor ainda. Ou seja, o telhado, né, está sendo destampado e vai ficar novo e vai ser bom. Essa, querida, é a visão da pessoa grata. Qual é a visão da pessoa que é ingrata? Olha quanta sujeira, olha quanta bagunça. Ai, não aguento mais, eu queria sumir daqui e não sei o quê. Então, são duas visões diferentes de algo que está acontecendo. Então, a pessoa só vai ver o lado ruim das coisas. Só o lado ruim. Quer ver outra coisa? Você está num relacionamento, num casamento. Você tem uma esposa dentro do seu lar cheia de qualidades. Você, se é uma pessoa ingrata, você só vai ver os defeitos dela. O seu foco só vai ser os defeitos. Você vai encontrar dificuldade de ver qualidade na sua esposa. Por quê? Ou no seu esposo. Falo de uma maneira geral, porque você não consegue ver, enxergar a qualidade. Quantas separações, quantos divórcios por causa disso. Né? Isso eu falo em relação a casamento, a filho. Às vezes você tem um filho de ouro em casa. Uma pessoa com um filho que qualquer um poderia ter. Mas você só enxerga defeito no seu filho e coloca ele para baixo e humilha, você é isso e você é aquilo, e um filho às vezes cheio de qualidade. Então, meu querido, a ingratidão, esse olhar, ele precisa ser mudado, porque isso é maléfico para a sua vida.
Isso tem destruído a sua vida, isso tem destruído os seus relacionamentos. Isso tem trazido doença para a sua vida. Eu não consigo enxergar a ingratidão, querido, a não ser uma doença espiritual. É uma doença porque a pessoa não enxerga nada, não vê nada, não consegue enxergar o bem que Deus está fazendo por ela, ou que o próximo está fazendo. Então, se você tem isso na sua vida, se você está do outro lado, está compartilhando comigo esta palavra, existe solução para a sua vida. Você precisa mudar, você precisa decidir mudar. Enxergue, comece a ver aquilo que Deus ele tem reservado e preparado para você. Peça ao Espírito Santo, ore a Deus, peça para Ele mudar o seu coração, mudar a sua visão, o seu modo de ver as coisas, né? Isso, querido, é feito o quê? Somente olhando para a palavra de Deus, somente olhando ou escutando a voz do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver mais aqui o que podemos fazer para mudar isso. Quando falamos de ingratidão, deixa eu molhar a garganta aqui. Quando falamos de ingratidão, querido, a gente se lembra do povo de Israel. O povo de Israel vivia cativo no Egito, por Faraó. E lá vivia sofrendo, sendo escravo. O Senhor usou Moisés e tirou o povo de lá. E o povo passou o deserto inteiro murmurando, 40 anos dando volta no deserto, murmurando contra Deus, com saudade das cebolas que tinha lá no palácio de Faraó. O palácio não, né? Lá quando estava escravo. Então, meus queridos, a murmuração, ela atrai atraso para a nossa vida, ela atrasa a nossa vida. Você vê que o povo não entrou na cidade, na terra prometida, porque murmuraram, porque ofenderam a Deus, não adoraram a Deus. Tudo que Deus fazia, Deus ele mostrava os sinais, Deus ele dava a provisão, e mesmo assim o povo não reconhecia. Mesmo assim o povo pecava cotidianamente, diariamente diante de Deus. E essa é a vida da pessoa ingrata. O simples fato, queridos, nós estarmos respirando, de acordarmos hoje bem, com saúde, nós devemos agradecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que as misericórdias dele, elas se renovam dia após dia. Ou seja, hoje quando você acordou, mais uma vez, Deus ele usou de misericórdia para com a sua vida, para que você voltasse ao primeiro amor, para que você se consertasse, para que você acertasse algumas áreas da sua vida, para que você desse ouvido à palavra de Deus e voltasse, né, nos caminhos do Senhor, aos caminhos do Senhor, endireitasse as suas veredas, como Ele está fazendo comigo e com você hoje. É uma oportunidade de nós acertarmos a nossa vida, de nós endireitarmos, de nós colocarmos a nossa vida no prumo, na vontade de Deus, de acordo com como Ele quer. Porque Deus ele sabe o que está se passando com você, Ele sabe se você está sofrendo ou não. E às vezes nós sofremos e não sabemos por que estamos sofrendo. E eu vou te falar uma coisa, a ingratidão, meu Deus do céu, é algo assim terrível na vida do ser humano. As pessoas sofrem por serem ingratas e fazem os outros sofrerem também. É um mal terrível da humanidade, queridos. Então essa insatisfação com a vida é algo terrível. Então que Deus neste dia, Ele venha abrir os nossos olhos. É um peso tão grande quando falamos disso. Você não tem noção do peso que eu estou sentindo em falar isso. De tratar desse assunto, de quão grave ele é. Mas vamos em frente, que Deus ele vai nos dar força para continuarmos. Então o povo de Israel vivia reclamando, murmurando, e por isso não alcançou seu objetivo, não entrou na terra prometida. Então, se você é ingrato, com certeza, tudo aquilo que você almeja e sonha, desiste, meu querido. Desiste da ingratidão, que você não vai alcançar. Porque a ingratidão só traz maldição para a sua vida. Só isso que atrai. Porque você está sempre reclamando, está sempre murmurando, está sempre adorando a Satanás, porque é isso que você faz. Louvando a Satanás. E
a sua vida está sempre minguando, sempre para baixo, só olhando as pessoas triunfarem. Às vezes você olha para alguém e fala assim, gente, como pode? Aquela pessoa tão pequenininha, tão humildezinha, de um dia para a noite ficou daquela forma. Deus exaltou de tal forma que você não entende. Por quê? É o coração grato que aquela pessoa sempre teve. Ela sempre foi fiel no pouco. E no muito Deus a colocou. Então, meu querido, você quer prosperar na sua vida? Quer que a sua vida seja próspera? Em todas as áreas mesmo? Começa a ser fiel no pouco. Começa a reconhecer o pouco que Deus faz por você. Você vai encontrar a felicidade. E a ingratidão ou a gratidão está ligada diretamente à felicidade. Já parou para pensar nisso? A pessoa, querido, quando é grata, ela é feliz. Ela é feliz, não tem como ela não ser. Porque existe essa alegria, esse gozo, essa satisfação na sua alma, esse reconhecimento de que o pouquinho que ela tem é Deus quem dá. E se o louvor, a honra é direcionado direto para Deus, o seu coração se enche de alegria através do Espírito Santo. Então é impossível ela não ser alegre, é impossível ela não ser feliz. Agora olha a diferença, às vezes a pessoa tem tudo na vida, né? Tudo, mas nunca está satisfeita. Existe essa ingratidão ainda no seu coração. Está sempre olhando o que os outros têm, nunca o que Deus faz por ela. E essa falta de contentamento está ali na sua vida, sempre latente. E ela não é feliz. Ela não consegue ser alegre. Por quê? Porque ela é ingrata. Está sempre infeliz. Então, para você ser feliz, você precisa ter gratidão. Para você ser feliz, você precisa agradecer a Deus. Todos os dias você tem que olhar para o dia como se fosse um presente. Uma dádiva que Deus ele te deu. Né? Tem muitas coisas, querido, que me deixam feliz e muitas coisas pequenas. E eu louvo a Deus por me fazer assim. Eu posso testemunhar isso porque é um coração que eu tenho de adorador, de adorar a Deus. Se tem uma coisa que Deus ele colocou em mim e eu não mereço, eu costumo dizer que eu tenho muito mais do que mereço. Porque é isso, é o coração de gratidão a Deus, de adoração. E é isso que eu sou, querido. Eu posso testemunhar isso para você. Eu posso testemunhar. Eu reconheço que eu tenho muito mais do que mereço. E Deus, a cada dia, Ele tem colocado coisas novas na minha vida, acrescentado coisas novas na minha vida. E nos mínimos detalhes eu vejo Deus. Se tem algo que eu posso testemunhar para você, é isso, é ver Deus nos mínimos detalhes. Seja num dia lindo de sol, seja num pássaro, seja numa planta, seja num ato de bondade que alguém faz, seja num livramento, num gesto de generosidade de alguém. Eu tenho muita dificuldade em retribuir alguém. Eu acho que isso é uma característica da gratidão, né? Quando alguém presta um serviço para mim, eu acho que quando eu pago ou vou retribuir nunca está bom. Eu acho que isso é uma característica da gratidão. E eu queria que você aprendesse isso hoje, né? Essa coisa de que nunca está bom, sabe? De quando você vai retribuir, você precisa sempre fazer além. Então é algo característico da gratidão. Isso eu posso passar para você. E como que seria uma pessoa ingrata? Se ela tem uma dificuldade de reconhecer o que o outro faz, quanto mais recompensá-la, recompensar o outro por algo que ele fez por ela. Então isso está muito além, vai além ainda. Então isso precisa estar no seu coração, precisa estar no meu. E como que isso acontece, querido? Eu acredito que não existe uma outra forma de ser grato, de alcançar essa dádiva, esse dom, a não ser de ter um coração quebrantado, de ter um coração contrito, um coração dobrado, um coração que se humilha diante de Deus. Esse é o segredo da gratidão. Eu creio que seja esse, porque quando você se humilha, quando você se dobra, quando você reconhece
a sua pequenez, quando você reconhece o quanto você é pobre, cego, nu e miserável, o quanto você precisa da graça e da misericórdia de Deus, do favor de Deus, quando você reconhece o que Ele fez por você na cruz do Calvário, o seu coração ele muda. E quando o nosso coração ele muda, quando o nosso coração, meu querido, é um coração de carne. É isso que Deus ele faz com a gente. Ele retira o coração de pedra e coloca o de carne. Quando você entrega a sua vida para o Senhor e através da sua palavra ele começa a moldar, ele começa a mudar os atributos de Deus, a vida de Deus, ela começa a crescer em você, a brotar em você, você começa a ter o Senhor na sua vida. Esse é o segredo do coração grato. Um coração que reconhece que tudo vem de Deus, de que nada do que eu tenho, nada, nem mesmo a vida, porque tudo foi Ele que deu. Eu fico pensando como pode alguém reclamar da vida que Deus a deu, da vida. Isso, querido, é um olhar muito diferente. É um olhar muito diferente. Se nós pararmos para ver que o que Deus ele nos deu foi a vida, sabe, o sopro, o dom da vida, nos fez alma vivente, nós vamos entender a gratidão, nós vamos ver que precisamos ser gratos por isso e não por aquilo que temos, o carro, a casa, a família, não somente por isso. Isso é Deus quem dá, mas o princípio da gratidão é isso, a vida que Deus nos deu, o sopro. Eu estou vivo, eu estou de pé. Isso é muito tremendo, porque quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, nós corremos o risco de realmente a ingratidão vir sobre nós, porque a gente vai começar a olhar o que o outro tem e o que eu não tenho. Porque isso vai acontecer, muitas pessoas vão ter muito mais que a gente, né? E se a gente for ver quantas pessoas, tem muito mais pessoas bilionárias. E você olha quanta desigualdade neste mundo. Aí você fala assim, poxa, caraca, eu sou o quê? Desculpa a expressão aqui, o cocô do cavalo do bandido, é isso que eu sou, comparado a tanto dinheiro que aquela pessoa tem. Eu não sou um nada. Então, se você olhar para isso, você não vai conseguir enxergar o quanto Deus fez por você. E que tudo isso que temos aqui é lixo, não é nada comparado à vida que Deus ele nos deu e que Ele tem reservado para nós. Então, os seus olhos precisam ser olhos espirituais. É interessante que sempre que paramos para conversar sobre essas coisas, a gente sempre vai ver que o nosso olhar precisa ser um olhar espiritual. Não pode ser um olhar carnal, um olhar humano, que sempre falharemos, sempre erraremos, sempre teremos decepções. Então, meu querido, é isso. A gratidão é isso. Então, Deus ele sabe aquilo que Ele deve colocar em nossas mãos. Isso é um fato também muito interessante. Por quê? Deus ele conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Então, a partir do momento que você que você decide entregar a sua vida para Jesus, para Ele governar, e você fala assim, Senhor, que a Tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita na minha vida. Nós devemos tão somente confiar em Deus e seguir, deixar Ele conduzir o barco da nossa vida. Confiar e pronto. Então Ele vai nos dar a medida certa que precisamos para vivermos este mundo. E se formos obedientes, e se andarmos conforme a Sua palavra, se entendermos o caminho que Deus ele tem para nós, eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza absoluta que Ele vai prosperar todas as áreas da nossa vida. Ele vai dar a medida certa aquilo que nós precisamos. Mas precisamos entender e aceitar aquilo que Deus ele tem para nós. Nos contentar com aquilo que temos. Nos contentar. Porque senão, queridos, a inveja,
vai vir sobre nós, esse sentimento tão terrível que é a inveja, que consome o ser humano. Você imagina uma pessoa cheia de inveja ainda e por cima ingrata. Meu Deus do céu, essa pessoa, vamos até parar por aqui. Então o não contentamento, essa questão de não se contentar, isso jamais vai nos fazer, jamais vai dobrar o nosso coração para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Nós nunca vamos estar satisfeitos e nunca veremos o que Deus ele fez por nós e faz por nós. Então vamos pensar na seguinte linha, no seguinte raciocínio: Senhor, faça a sua boa, perfeita e agradável vontade na minha vida. Aí Deus ele vai começar a fazer, vai começar a agir na sua vida. E tudo aquilo que ele entregar nas suas mãos, seja grato. Obrigado, Senhor, pelo pouco. Obrigado por isso. Obrigado pelo arroz com feijão e ovo. Vamos ser bem práticos aqui? Vamos lá? Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho isso para comer. Obrigado, meu Deus. Aí quando surgir a picanha, você, Senhor, obrigado, Senhor, porque também hoje eu tenho a picanha. Se alegre com aquela picanha. Outra hora, e assim sucessivamente. Senhor, eu estou de bicicleta, obrigado, Senhor, porque eu tenho essa bicicletinha. Daqui a pouco você vai estar no Fusquinha. E daqui a pouco você vai estar... E assim vai, e assim vamos. Seja lá o que Deus colocar nas suas mãos, você vai agradecer de igual modo. Porque tudo vem de Deus, porque tudo é Ele que dá, porque tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Meu querido, eu posso testemunhar isso para você. Deus ele tem feito coisas além do que eu posso imaginar e pensar. Eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais, mas o meu nível de gratidão a Deus, ele nunca foi diferente. O nível de gratidão sempre foi o mesmo. Quando Ele fez o pouco aos olhos humanos, eu fui grato. Quando Ele fez um pouco mais, eu também, Senhor, obrigado. E sempre grato, e sempre grato, porque Deus faz e fez e continuará fazendo, independente daquilo que eu penso, acho, ou que o meu raciocínio, ou que a minha lógica, ou que o meu pensamento deseja, ou que a minha carne pede. Eu simplesmente, querido, abro a minha boca e Deus, Ele concede os desejos do meu coração. Porque é palavra de Deus. O que a palavra do Senhor fala? Deleita-te no Senhor. Deleita-te. Se você se deleitar em Deus, se deleitar, sabe o que é se deleitar? Se deleitar, me vem, eu nem pesquisei, mas é deitar, é descansar, é se jogar. Eu acredito que seja essa a expressão mais profunda. Que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Então é tão somente isso. Se jogue nos braços do Pai. Se entregue ao Senhor. Que Ele vai curar as suas enfermidades, que Ele vai curar as suas doenças. Sabe? As suas doenças emocionais. Mas para isso você precisa se deleitar. Que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Aquilo que você pede. Ele é um Pai por excelência. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, diz a sua palavra. Então receba, querido, esse alimento. Queria ler alguns salmos que a gente não leu ainda a palavra do Senhor. Salmo 7, 17 diz assim, ó: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O salmista aqui, ele estava rendendo graças ao Senhor segundo a sua justiça. Ou seja, ele confiava de que o Senhor é justo para lhe dar a medida certa. E geralmente a medida do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante, como diz a sua palavra. Então essa é a medida certa de Deus, querido. Então você precisa confiar na justiça de Deus. Não confie na justiça do homem. Não, naquilo que o homem ele pode te fazer. Quando alguém fizer algo por você, seja grato, agradeça. Fala muito obrigado, que Deus lhe abençoe.
Mas saiba que quem vai te recompensar mesmo, de fato e de verdade, vai ser o Senhor. Vai ser o Deus que te criou, o Deus que te formou à sua imagem e semelhança. Porque tudo vem dele e ele sabe ser justo. Ele sabe, querido. Olha, ele sabe. Pode confiar. Salmo 50, 23 diz assim, ó: o que me oferece sacrifícios de louvor, ações de graça, esse me glorificará. Deixa eu molhar aqui. Então, o que é sacrifício de louvor, queridos? É aquele que muitas das vezes nós precisamos aprender isso também. Às vezes as coisas aos nossos olhos não estão fluindo como nós queremos. Este é o momento, este é o cenário de nós oferecermos o quê? Sacrifícios de louvor. É aquela situação que mesmo as coisas não estão caminhando da maneira como você quer. Às vezes você está enfermo numa cama, mas você está ali adorando a Deus. Glória a Deus. Pai, o Senhor tem propósito e o Senhor quer falar comigo aqui neste leito. O Senhor quer me ensinar alguma coisa aqui, então me ensina, Senhor. Sacrifícios de louvor. A Bíblia fala que esse me glorificará. Ou seja, você vai glorificar o nome do Senhor fazendo isso. Lembra de Jó? Quando havia perdido tudo ali, a Bíblia fala que ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Se desviava do mal. E Satanás dizia, mas isso é fácil, você dá tudo para ele, enche a casa dele de bens. Olha, ele é muito rico. Toca nas coisas para ver se ele não vai te negar. E ali Deus permitiu que Satanás tocasse. O que Jó falou? Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é para este nível, nossa, power de louvor e adoração que nós devemos olhar. É para este nível de gratidão que nós devemos olhar. Isso é muito forte. Veja que Jó ele perdeu tudo e existia aquela mulher abençoada dele ali falando: amaldiçoa o seu Deus e morre, seu infeliz. E Jó não negou, e Jó não vacilou. E Jó continuou ali mesmo nas cinzas, adorando o nome do Senhor, sabendo que tudo que ele tinha, Deus ele deu. E ele estava sendo grato ainda pela vida que estava ainda de pé, que ele não tinha perdido a sua vida. Porque Deus ele permitiu que Satanás tocasse em tudo mesmo na sua vida. Não na sua vida, né? Então, ele, com aquilo que ele tinha, que era a sua vida somente, o seu ar que ele respirava, ele pôde adorar o nome do Senhor. Olha que nível de gratidão. É esse nível de gratidão, querido, que Deus ele tem reservado e preparado para mim e para você. Mesmo na lama, nós vamos adorar a Deus. Mesmo no pó, nós vamos adorar a Deus. Eu oro para que Deus ele me dê este coração e te dê este coração também, esse coração adorador, este coração grato. Isso sim é um coração grato, querido, porque Deus ele precisa trabalhar muito em mim para que eu alcance esse coração, e também precisa trabalhar muito em você. Mas é esse coração que Deus ele tem para nós. É para isso que existe a palavra de Deus, é para isso que existem os mandamentos de Deus, para que possamos enxergar os milagres de Deus. O tempo está acabando, vamos lá. Então nós precisamos criar esse hábito de glorificar a Deus mesmo não satisfeito. As coisas não vão bem, glória a Deus. Não saiu aquela porta, foi fechada, glória a Deus. Deus tem um propósito até nas portas fechadas. Salmo 75:1. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Nós precisamos, queridos, declarar as maravilhas do Senhor. Abrir a nossa boca para declarar. Declare, louve, exalte as maravilhas de Deus. O seu ambiente vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua família vai mudar, a sua casa vai mudar, o seu trabalho vai mudar. Tudo vai ser transformado ao seu redor, vai ter vida.
Em nome de Jesus, faça isso, declare. 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre no Senhor. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu li esse contexto, querido, porque antes de dar graças, essa palavra diz aqui, regozijai-vos sempre, ou seja, regozijai-vos, se alegrai sempre. Orai sem cessar, ou seja, a gente precisa estar orando sem cessar. Porque essa é a vontade, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus ele tem propósito em tudo, na minha e na sua vida. Então, que você possa, neste dia, dar graças por tudo. Neste dia, ser grato por tudo. Vamos fazer isso hoje? Você que parou está comigo até agora, 42 minutos ouvindo esse vídeo, ouvindo essa palavra. Começa a fazer isso hoje que a sua vida vai mudar. Faça esse teste. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida, porque eu e você temos aprendido diariamente com esta palavra. E Deus ele vai fazer muito mais na minha e na sua vida. Amém, querido? Então, mude o seu olhar. Comece a enxergar o lado bom das coisas, porque tudo que Deus faz para você é bom, tá? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se a tua vida está em Deus, confia nele, tá? Que o mais ele vai fazer. Mas quando as coisas começarem a apertar, quando as coisas não saírem da maneira como você quer, agradeça, adore o Senhor em todo tempo. Exerça a gratidão. Bane da sua vida a ingratidão. Tire de sua vida a ingratidão, que todas as vezes que você for murmurar, pense, a murmuração não agrada a Deus, agrada tão somente a Satanás, mas o reconhecimento, a gratidão, o louvor, a adoração, agrada o coração de Deus. Todas as vezes que eu sou grato, eu adoro a Deus. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, amém? Até a próxima.